Olá, meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula de hoje é de arte, tá? Então, nós iremos para o nosso livro e a página é a página 22. Então, livro de arte, página 22. Na página 22, nós iremos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na aula passada, que é sobre os azulejos portugueses, certo? Então, na aula passada, a tia Beth falou um pouco sobre a influência dos portugueses aqui no Brasil, né? Que nós sabemos que eles vieram, colonizaram, enfim. E existem várias igrejas, algumas casas que também têm esse azulejo português como decoração da fachada, no caso das igrejas, dentro das igrejas, certo? E também nós conhecemos que esse azulejo português, eles seguem umas figuras geométricas e a predominância é a cor azul e a branca. Tanto é que vocês também realizaram uma atividade, sobre o azulejo português. Vocês criaram azulejo português, desenhos, tipo um azulejo português, seguindo essa característica das tonalidades azul e branca, e fizeram a repetição dessa figura, porque a característica é essa: figura geométrica, a cor azul e branca, podendo ser a cor azul e branca de várias tonalidades, tá? Um azul mais forte, um azul mais claro e assim sucessivamente. Como também, tá? A repetição, certo? Essas são as características do azulejo português. Hoje, nós iremos ver que alguns artistas se inspiraram no azulejo português para criar suas obras. Então, eles não fizeram, tá? Uma repetição do azulejo português. Ele se inspirou, Alguns artistas se inspiraram nos azulejos portugueses, principalmente pela cor, a tonalidade, a coloração. Então, nós iremos depois, ver no nosso livro que eles seguem justamente a questão da tonalidade azul e branca. Então, essas cores, certo? Eles seguiram porque se inspiraram nos azulejos portugueses, tá? Outra característica também do azulejo português é que a maioria deles, ou melhor, todos eles, na época do início da colonização, eles eram pintados à mão, tá? Hoje, a gente vê inúmeros azulejos, porcelanato, cerâmica, enfim, só que eles são produzidos através das fábricas, nas indústrias, e eles não são pintados à mão, tá certo? E o azulejo português e algumas obras de alguns artistas foram todos pintados à mão. Por isso que a gente diz que é uma criação artística. E a criação artística é uma criação da arte. E na página 22, gente, nós iremos ver justamente um artista muito famoso, Cândido Portinari, tá? Ele tem algumas obras inspiradas na criação, do azulejo português. Lembrando que ele fez tudo à mão, tá certo? Então, vamos conhecer um pouco sobre essa obra, que ela se encontra lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, bem longe daqui. Lá, inclusive, tia Beta já conheceu, tá? Tia Beta já conheceu e é muito bonito essa obra
desse artista Cândido Portinari. Mas agora vocês terão a oportunidade de conhecer através do nosso livro, tá certo? Então vamos lá para a página 22, que tem assim: azulejos portugueses e criação artística. Os azulejos portugueses se tornaram inspiração para artistas como Cândido Portinari. Os tons azuis, as padronagens geométricas e os desenhos de figuras humanas foram criados à mão pelo artista, especialmente para a fachada da igreja da Pampulha. Pampulha, tá? É um lago que tem lá em Belo Horizonte, tá? Esse lago, essa igreja, tá? Onde está essa obra de arte do Cândido Portinari, tá? Fica nessa igreja, na Lagoa da Pampulha. Então, aqui nós podemos observar, através da legenda, né? Aqui a gente tem a imagem dessa igreja, a igreja de São Francisco de Assis, certo, gente? E onde está o quê? A obra de arte de Cândido Portinari. A gente, quando olha, já vê que tem vários tons de azul e branco, tá? E aqui tem mural de azulejo criado por Cândido Portinari na igreja São Francisco de Assis, que também é conhecida como a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Então a gente pode observar que é uma obra enorme que esse artista, o Cândido Portinari, que é muito conhecido mundialmente, ele fez, tá? E é uma enorme obra de arte. Aí, seguindo aqui o livro, tem assim: observe os detalhes do mural de Portinari, a repetição de desenhos, a figura de São Francisco de Assis, os diferentes tons de azul e as linhas que se destacam em sua obra. Então, a gente pode observar essa imagem, tá? Ela está mais aproximada. Então, a gente pode observar que tem o quê? Repetição de imagem, tá? A tonalidade azul e branca, figuras geométricas. Então, são características de quê? Dos azulejos portugueses, tá? Só que ele também pintou à mão e tem também a imagem de São Francisco de Assis. E a gente pode observar que tem vários animais. Por que será que tem vários animais? Nós estudamos, não é? Na aula de ensino religioso, quando o tia falou sobre São Francisco de Assis. Por quê? São Francisco de Assis se preocupava muito com os animais, com os pássaros, com o meio ambiente, tá? Então, ele é o protetor dos animais e do meio ambiente. Por isso que Cândido Portinari, ao realizar essa obra de arte, ele fez questão de colocar várias imagens de animais, além da de São Francisco de Assis. Detalhe do mural de azulejos criados por Cândido Portinari. Então, aqui a gente pode ver, tá? Que Cândido Portinari, esse grandioso artista, ele realizou essa obra, não é? Com todas as características, ele se inspirou nas características dos azulejos portugueses, que são o quê? Encontrados em vários locais do nosso país. Agora chegou o momento de realizar uma atividade. Vamos para a página 23, onde tem cri-cri. Bom, aqui tem uma atividade que deveria ser realizada coletivamente, em grupos de 3. Mas não tem problema, gente. Vocês irão realizar em casa, sem nenhum problema. Se quiser realizar, se tiver um irmão, um primo, podem realizar juntos, tá? Mas isso não impede que você faça individualmente. O importante, como sempre Tia Beth fala, é que você
realize a atividade e participe, tá certo? Então, você vai pegar uma folha, pode ser folha de papel ofício, tá? O importante é que ela seja branca, tá certo, gente? E vocês vão criar, tá? Desenho usando tons de azul. Aquele detalhe que tia Beth sempre fala, né? Na aula passada, e vou falar novamente em relação à cor azul. A gente está fazendo uma atividade inspirado, tá? Nos azulejos portugueses. Então, poderá ter várias tonalidades de azul. Azul claro, azul escuro, enfim. Vocês podem fazer uma mistura de cores também, contanto que vocês obtenham cor azul de diferentes tonalidades, tá certo? E você vai criar o seu desenho usando tons de azul, tá? Aí vai pegar outras folhas e vão tentar também fazer esse tipo de criação, que agora é você que está fazendo a criação artística, a sua criação artística, inspirados, tá, nos azulejos portugueses, tá certo? Então, vocês vão fazer diferentes, tá? Diferentes criações, se inspirando nos azulejos portugueses, lembrando sempre das características, os tons azuis com branco, tá? A repetição, tá, do desenho, que seja um desenho à mão livre, tá certo? E que também tenha figuras geométricas, tá certo, gente? Então, vocês vão fazer essa atividade e aqui embaixo tem arte em casa. Recorde a experiência de criar um mural coletivo. Aí, no caso, vocês estão criando individualmente, tá? Vivida na atividade anterior. Crie o registro de sua vivência. Aí, agora, você vai, pode ser através de um poema, pode ser através de um desenho, pode ser através de um texto, de uma canção. Vocês vão relatar, tá? Como foi a experiência que vocês tiveram criando sua própria obra de arte, inspirados lá nos azulejos portugueses, tá certo? Então, o cri-cri é o que? Vocês vão criar, tá? Azulejos, tá? Inspirados tipo Cândido Portinari, ou então inspirados nos próprios azulejos portugueses. E aqui embaixo, onde tem arte em casa, vocês vão, através de canção, de desenho, de poema, vão relatar, tá, como foi a experiência que vocês tiveram ao criar sua obra de arte inspirados nos azulejos portugueses. Tá bom, gente? Então, faz atividade bem legal, capricha no desenho, nas tonalidades de azul, tá? E boa atividade. Na próxima semana nós nos encontraremos, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.